Boa tarde a todos. Que o nosso honorável Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz, e ao nos retirarmos daqui hoje à tarde, tenhamos o coração mais leve. É engraçado como as pessoas se equivocam com determinadas palavras. A palavra coragem, por exemplo, quando nós falamos em coragem, a gente vê aquela pessoa brava, briguenta, aquela pessoa que bate, que faz miséria quando alguém a ofende, a agride. É uma coisa que se criou a respeito da palavra coragem. A gente ouve às vezes um relato, como essa história que eu vou contar para vocês. Paulo e Carlos. Paulo chega numa reunião de amigos e fala: gente do céu, mas como o Carlos é corajoso! Aí todo mundo vem perguntar o que aconteceu com o Paulo para ele ser tão corajoso assim. O Carlos, quer dizer, desculpa. Aí ele conta: os caras lá mexeram com ele e ele enfrentou todo mundo, socou, estapeou, fez miséria. Que coragem, né? Cara corajoso. Meus amigos, meus irmãos, esta não é a coragem. Essa é uma doença. Doença do espírito. Toda pessoa agressiva, ela é desequilibrada. Isso não é uma situação positiva, mas sim totalmente negativa do espírito. Esse espírito precisa se tratar, precisa se curar, precisa aprender a ser humilde. A ser humilde. Porque quando nós tomamos esse tipo de atitude, nós não temos unidade nenhuma. O nosso orgulho está muito exacerbado, muito alimentado pela nossa forma de ser. Eu não levo desaforo para casa. A gente ouve muita gente falar isso. Mas o que foi que Jesus nos ensinou? Se te baterem na face direita, dê a outra face. Não era para nós darmos o nosso rosto para ser batido, mas para nós agirmos diferentemente do que aquela pessoa agiu conosco. Se ela me xingou, me esbofeteou, falou horrores a meu respeito, eu simplesmente vou pichá-la, falar sozinho e vou embora. É a melhor política. Vejam Jesus, o maior exemplo de humildade que passou aqui pelo planeta Terra, o ser mais perfeito que passou pelo planeta Terra. Ele nos deixou essa lição tão grandiosa de humildade. Não é lavando os pés dos discípulos, não, porque lavar qualquer um faz isso. É só ter vontade, vou lá e lavo o pé de alguém. Mas a humildade de Jesus foi em toda a sua vida e culminando com o seu momento em que ele foi preso, com o momento em que ele foi julgado, condenado, que ele teve que levar aquele madeiro infame sobre seus ombros, açoitado, cuspido, esbofeteado, pregado na cruz, morto na cruz, sem dizer um ai. Ele poderia, com os poderes que ele tem de manipular os fluidos, ele poderia ter acabado com todo mundo, ter matado todo mundo, ter feito horrores com todo mundo. Mas ele não fez. Detentor de toda a humildade, ele fez o maior exemplo para a humanidade, que ainda até hoje, passados mais de 2000 anos, nós ainda não aprendemos com ele. Que eu acho engraçado aquela pessoa que fala assim: eu sou humilde. Gente, só da gente dizer que é humilde já não é uma demonstração de humildade. É orgulho, puro orgulho. Porque quem é humilde jamais diz eu sou humilde. Ele é humilde, ele não precisa dizer. Os seus atos vão comprovar que ele é humilde. Vejam que diferença, né? Em dizer eu sou humilde e ser humilde realmente. Que quem não é, precisa dizer. Quem é, que nem o Chico Xavier, que cuspiram no seu rosto, bateram nele. O Divaldo também não é diferente, ele sofreu agressões no começo do seu trabalho.
mas eles nunca deixaram de fazer a sua tarefa e nem nunca revidaram a nada. Isto é demonstração de humildade. Isto é aprendizado. E para ter humildade, meus irmãos, é necessário muita coragem. Não é o que agride que é corajoso, aquele que é humilde que é corajoso, porque nós vamos contra tudo aquilo que nós temos vivido até então. Contra o orgulho, contra o despotismo, né? Contra a maldade, enfim, contra um monte de vícios que nós trazemos dentro de nós. Nós precisamos começar a acordar para sermos corajosos de verdade, corajosos de fato, como nós precisamos ter. Ter a coragem de deixar de lado o orgulho em nossa vida, de destruir a soberba em nossa vida, de destruir em nós a falta de caridade, inclusive para conosco mesmos. Porque nós não somos caridosos conosco, nós não nos amamos como deveríamos nos amar, porque nós somos covardes, somos muito covardes. A pessoa que é corajosa, ela se ama, e em ela se amar, ela tem que enfrentar um monte de situações. Por isso é que é preciso ser corajoso. Por exemplo, eu me amo quando eu respeito as minhas limitações. Eu me amo quando eu respeito o meu corpo físico, porque o corpo físico, ele não é meu totalmente, ele está aqui comigo por um empréstimo de Deus, pela sua misericórdia, para eu poder transitar nessa existência, porque senão eu como espírito só, eu não poderia estar aqui vivenciando essas experiências que temos vivenciado. Então, eu tenho que ter essa coragem de modificar o meu modo de ser, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de me conduzir perante a vida. Ah, e até ontem eu ia lá no boteco e tomava todas com meus amigos. Agora eu passo por lá e não fico, e todo mundo me puxa, me puxa. Eu tenho a coragem de dizer, não, eu não quero. Até uns tempos atrás eu usava droga, né? Aí eu decidi não usar mais droga. Aí eu passo perto da turma lá que usava droga comigo, e aí eu digo, eles me convidam, vem fulano, vem ciclano. E eu digo, não, eu tive coragem de abandonar a droga, porque eu não sou escravo dela. Nós nos tornamos escravos de coisas que nós deveríamos já ser libertos. E achamos que liberdade é transitar pela rua. E não, não é não. Tem gente que transita pela rua algemado nas mãos e nos pés, porque está tão presos aos seus vícios. E aqui eu não estou me referindo ao vício externo que eu acabei de falar ali agora há pouco, que é o cigarro, o álcool, tudo, mas aos vícios interiores que nós escondemos e só os mostramos em determinados momentos, como o vício do orgulho, né? Então nós não temos coragem de assumir e irmos nos tornando pessoas dóceis, pessoas calmas, pessoas equilibradas, pessoas com mais saúde espiritual. Nós não conseguimos ainda, é muito difícil para nós. O espírito Joana de Ângeles, neste livro Iluminação Interior, que é muito, esse tema aqui vem dizer muito, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ela nos diz o seguinte: a coragem real é o esforço moral desenvolvido pelo ser humano para libertar-se da autoimagem que se acredita superior à das demais pessoas do seu real círculo social. Então vejam, nós achamos que somos sempre os melhores, que nada pode acontecer conosco, só com o outro. O vizinho pode ser destruído, mas eu não. Onde já se viu?
Aconteceu alguma coisa comigo? Não, Deus não permite. Logo comigo, olha o nosso orgulho. Recentemente, agora essa semana, eu descobri que uma amiga minha está com câncer de pulmão. E há uns 2, 3 anos atrás, nós temos lá no Noroeste do Paraná um encontro com os amigos da década de 60, que faz tanto tempo, né, que a gente viveu isso. Mas a gente se encontra lá todos os anos. E num desses encontros, nós tínhamos dado carona para ela no carro, eu e meu marido. Aí começamos a conversar e entramos no negócio de vício e tudo. Aí eu falei para ela, né, eu falei, olha, Ana, você como fumante do jeito que você vai sofrer do lado de lá, porque você é suicida. Todo fumante é suicida. Porque tudo que nós fazemos que vai contra as leis divinas, nós agredimos o nosso corpo. Quando nós agredimos o nosso corpo, nós estamos destruindo ele, antes da hora. E aí o que nós somos? Suicidas. Indiretamente, mas somos. Então ela virou para mim, olha como ela falou. Não é assim. Porque o meu Deus não vai permitir que me aconteça nada. Aí agora, essa semana que eu soube que ela está com câncer no pulmão há mais de um ano, eu falei, cadê o Deus dela? Não é que Deus permitiu. Deus não permitiu nada. Aliás, Deus não permite nada disso e nem deixa de permitir, nem não permite. Somos nós que permitimos as situações de sofrimento. Ela é que buscou, porque ela fumava feito maluca. Ela é que deu para ela esse presentaço, um câncer no pulmão. Por conta de fumar tantos anos. Então, é o que nós fazemos conosco. Nós não respeitamos este vaso físico. Quantos irmãos nossos desencarnam, chegam lá na espiritualidade e são taxados de suicidas? Poxa, mas eu não tomei veneno, eu não dei um tiro no ouvido, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, por que eu sou suicida? Por quê? Porque você era uma pessoa difícil, uma pessoa irascível. Por nada você se irava. Por nada você gritava, esbravejava e queria matar alguém. Por nada você batia nos outros. Nós estamos colocando em nosso corpo um destempero naquele momento. A adrenalina entra assim no nosso sangue e a adrenalina não é a coisa boa que a gente acha que é. Então nós temos que cuidar mais de nós. Nós temos que procurar modificar, ter coragem para as modificações que nós precisamos fazer na nossa vida. Porque continuarmos do jeito que está, não está bom. Porque senão todos vocês não estariam aqui hoje. Porque eu garanto que a maioria de todos veio aqui buscar ajuda. E quando nós buscamos ajuda é porque alguma coisa está com problema na nossa vida. E esse problema não é com Deus, é conosco mesmos. Nós é que mal administramos a nossa vida. Nós achamos que estamos fazendo tudo certinho quando estamos fazendo tudo errado. Como o entendimento da palavra coragem. A gente acha que corajoso é aquele que peita o inimigo, que vai lá e bate, esbofeteia, xinga, chuta, mata, faz miséria. E não é isso. Corajoso é aquele que é agredido e não revida. Olha, tem que ter muita coragem, muitíssima coragem e humildade. E nós não temos ainda. Eu também não tenho. E me incluo no nós é porque eu também não tenho ainda. Estou aqui aprendendo, por isso eu me encontro aqui nesse planeta. Senão não estaria mais aqui falando para vocês. Estaria num outro bem melhor. E nós precisamos mudar. É a hora da mudança. Não comporta mais nós vivermos neste século, neste milênio, como nós estamos vindo. Basta a gente dar uma olhadinha na história da humanidade e a gente vai ver que a gente pouco mudou. Nós estamos vendo um crescimento maravilhoso da tecnologia. Enfim, de todo esse processo,
facilitando a nossa vida. Só que moralmente o homem não melhora. Melhorou muito pouco. Por tudo que a gente está vendo aí no noticiário da televisão, do jornal, das revistas, do rádio. Nós melhoramos? Não. Nós somos aquela pessoa ideal? Não. Como Jesus ensinou os seus discípulos? Como Jesus pregou? O que Jesus disse no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que quer dizer os mansos? São os humildes. Isso que ele se referiu também aos humildes lá atrás. São aquelas pessoas que não são briguentas, que não se exaltam, que não criam, não alimentam situações constrangedoras, vexatórias e desequilibradas. De pessoa doente espiritualmente. Porque isso nós somos ainda, doentes ainda. Nós passamos a falar, quando deveríamos nos calar. Nós passamos a reagir quando deveríamos agir. É bem diferente de reagir e agir. São duas palavras com significados bem diferentes. Cheguem em casa, procurem lá no dicionário o significado dessas duas palavras. Agir é tomar atitude. É fazer alguma coisa para que aquela situação melhore, não piore. Reagir é o contrário, é piorar a situação. Porque o outro me bate, eu bato também. O outro me dá 2 tapas, eu dou 2. Ele me dá 3, eu dou 3. E assim vai. Até os dois caírem no chão de tanto se baterem. Isso é bom? Não, não é. Alguém me faz um mal, eu dou um jeito de adquirir uma arma, vou lá, sondo ele, a vida dele, me resguardo escondida, e quando ele aparece eu pimba. Isso é bom? Não, é muito mal. É coisa de pessoa desequilibrada, doente mentalmente, ainda espiritualmente. Nós vamos responder por tudo isso. Ah, mas eu não matei ninguém, eu não bati ninguém. Mas a gente às vezes tem vontade. Isso aí já basta. Querer é poder. Eu posso não ir lá e esbofetear, mas só o que o meu coração pede, a minha mente que irradia aquilo que eu estou pensando, o pensamento é força, gente. O pensamento é energia. Ele cria a situação. Ele cria. Eu vou relatar para vocês aqui rapidinho uma história que eu li no livro do André Luiz, Espírito, psicografia do nosso saudoso Chico Xavier, que é bem assim. Um homem tinha sua família, 3 filhos, a esposa, e arrumou um amante. Coisa que não existe hoje em dia, né? Ninguém arruma amante. Coisa rara, raríssima. Mas ele arrumou, tadinho. Aí, ele não sabia como se ver livre da mulher, porque ele queria ficar com a outra. Não é? Vejam aí a falta de amadurecimento da criatura e de respeito para com ele, para com a esposa e para com os próprios filhos. Ele não pensou em nada disso. Então, ele começou a maquinar o que ele ia fazer com ela, em pensamento. Não falou nada. E foi elaborando um momento que ele poderia que abrir brecha para ele poder matar a mulher, assassinar a esposa. Só que a sua esposa era uma pessoa totalmente do bem. Era uma pessoa que tinha como companhias espirituais espíritos bons, espíritos do bem, que a auxiliavam. E ele, o contrário, já não tinha. Então, ele começou com esses espíritos obsessores que ele tinha a maquinar o momento que eles iam assassinar ela. E esses outros espíritos do bem, amigos da esposa dela, começaram a preparar também para que não desse certo. Acontece que a esposa fez as crianças dormirem naquela noite,
Foi lá, avisou ele, disse boa noite para ele e foi deitar. E antes de dormir, ela fez as preces dela que ela costumava fazer. E ele ficou lá na sala e disse que não ia dormir ainda. Ele tinha comprado uma arma. Aí, quando a esposa dormiu, ele se levantou para pegar o revólver para ir lá no quarto matar ela. Só que ele não contava com isso. Que aqueles espíritos amigos dela, que estavam ali cuidando dela, acordaram a sua filhinha, que saiu do quarto chorando, gritando, e foi a ter com ele. Olha o que eles fizeram. Eles acordaram a menina pequena, e ela sai da caminha chorando e corre para os braços do pai com medo. E aí ele não pôde mais matá-la. Então vejam bem, duas situações. Uma que eles induzem. E sabem por quê que os espíritos do bem descobriram? Porque cada vez que ele estava pensando, maquinando em tudo que ele ia fazer, como ia acontecer direitinho, o seu pensamento estava formando a imagem através das energias que saíam do seu pensamento. Por isso a gente tem que cuidar muito com o que a gente pensa. Tá? Então ele criou aquela imagem do momento que ele ia desferir o tiro nela. E a espiritualidade já melhorada viu isso, essa imagem. E aí eles correram para auxiliá-la. E auxiliaram efetivamente ela, livrando-a de ser assassinada pelo seu esposo e ele de ser um assassino também. Quer dizer, duas situações diferentes, uma pessoa do bem, a outra do mal ainda, mas a espiritualidade do bem acabou por auxiliar os dois. Apesar dele ter assumido um compromisso já com as leis de Deus, não consumou. Mas não consumou por quê? Porque não deixaram. Porque senão ele teria consumado, né? A situação. Então é assim que nós temos que ver as situações. A vida é para nós uma bênção, uma dádiva. Nenhum de nós aqui está para ficar só curtindo a vida. A vida não é curtição. A vida é aprendizado, é transformação, é termos a coragem de buscarmos em nós, e mergulharmos dentro de nós e retirarmos de lá tudo que nós temos de bom. Porque isso que nós mostramos para as pessoas diuturnamente, que é o ruim nosso, não é nosso. Porque nós somos filhos de Deus. Deus é amor. Portanto, todos nós temos a centelha do amor aqui dentro. Basta que a gente se modifique e permita que este amor se manifeste através das nossas atitudes, através do nosso modo de pensar, através da nossa forma de ser, como ser espiritual que somos. Assim, nós estaremos aproveitando a nossa reencarnação. Caso contrário, nós a estamos perdendo. Porque até então, nós quase perdemos a maioria. Cometendo deslizes, cometendo coisas terríveis. Porque nenhum de nós aqui é santo. Hoje nós não matamos mais. Mas ainda tem hora que, se depender, a gente tem vontade de matar. Vejam como nós trazemos ainda forte isso em nós. Hoje, a gente não pratica mais determinadas atitudes que a gente vê aí fora. Mas até pouco tempo a gente praticava. Não nessa existência, mas uma existência passada. Por isso que ainda está muito difícil da gente retirar isso da nossa convivência. Porque nós convivemos com esses vícios todos os dias. E eles estão ali. É uma coisa que nós estamos acostumados a praticar. Por isso nós precisamos ser corajosos para mudarmos. Essa mudança exige coragem, exige vontade. Porque se eu não tiver vontade, não vou mudar. Não vou me melhorar. Não vou ser uma pessoa do bem. Não vai adiantar eu vir aqui no centro todos os dias que tiver trabalho. Fazer apometria todas as sessões e repetir trocentas vezes. Não vai adiantar nada. O que eu tenho que fazer é me tornar uma pessoa melhor.
Eu vejo às vezes pessoas que vão nos centros, que já vieram comentar comigo, que chegam no centro com problema de obsessão. Ah, o centro vai me ajudar. Tá, elas botam a maior fé no centro. Só que esquece de botar fé nelas mesmas. Aí elas vão, participam ali, fazem tudo que tem que ser feito, a apometria, o trabalho mediúnico, o que quer que seja, fazem tudo que tem que ser feito, participam de tudo. Ah, por uns dias elas estão flutuando, né? O espírito obsessor se mandou. Não se mandou nada, deu uma fuguinha, mas daqui a pouco ela começa a fazer tudo errado, como fazia antes, e aí volta todo aquele processo obsessivo, e às vezes eles trazem mais gente ainda. Mais espírito ainda para provocar a pessoa. Aí muitos chegam para mim, já falar, ah, não, nesse centro eu não vou mais, esse centro é fraco. Esse centro é fraco, Aí eles botam a culpa no centro, porque ninguém quer admitir a culpa. É o nosso orgulho. A gente não se permite admitir a culpa. Não creiam vocês que vieram aqui buscar ajuda hoje, que se vocês não se modificarem, vocês não vão ficar bem, não adianta. Fica bem um mês, 2, no mar, daqui a pouco vocês vão estar tudo aqui pedindo socorro outra vez. Nós temos que nos tornar pessoas melhores. E foi essa a proposta. Procurem ler o Evangelho de Jesus. Procurem seguir os seus ensinamentos. Procurem viver os seus ensinamentos. A proposta espírita é essa, é de viver. Não é dizer eu sou espírita de fachada, eu sou católico de fachada, eu sou evangélico de fachada, eu sou qualquer outra religião de fachada. Não, fachada não resolve nada. Nós temos que ser para valer. Assumirmos. Não importa qual religião. Todas elas têm o mesmo fim, levam todas a Deus. Mas se nós assumirmos, nós temos que ir de cabeça. Sem fanatismo. Claro que o fanatismo não é bom em situação nenhuma. Mas nós temos que ir nos melhorando, policiando as nossas atitudes. E nos tornamos pessoas melhores. E é claro que nós vamos sair da sintonia daqueles espíritos que nos abocanhavam e nos maltratavam, para termos a companhia dos bons espíritos. É assim. A casa ajuda, mas nós temos que fazer a maior parte. 99% é nossa a tarefa. 1% é da casa. Tá? Que Jesus abençoe a todos. Que Jesus dê força, coragem a todos vocês. Porque eu estou na luta também há mais de 30 anos. É difícil, não é fácil. Mas a gente está lutando. E um dia a gente chega lá. Muita paz a todos. Que o Senhor da vida os envolva.